Realmente é um trabalho acadêmico, tinha um prazo, né, para poder entregar. E aí eu fiquei desesperado mesmo, porque o prazo estava curtíssimo e não tinha tempo hábil para fazer um trabalho como eu estava pensando naquela época. Aí o que é que aconteceu, né? Tem um outro ponto que é fundamental nisso. A gente nunca faz as coisas sozinho, né? A gente tem sempre que olhar e dizer assim, houveram muitas pessoas que nos ajudaram a chegar no que estamos, né? Por exemplo, a gente está aqui nesse stand aqui, como eu falei lá na mesa, na segunda-feira, é graças ao trabalho de uma série de pessoas que lutaram constantemente com o poder público, com uma série de situações para poder ocorrer o que está ocorrendo aqui hoje. E aí o trabalho também não deixou de ser isso, né? Eu tive a ajuda da minha companheira no sentido de me provocar muitas coisas e trazer muitas ideias. E aí a primeira ideia foi o seguinte: eu já tinha escrito uma crônica, e aí essa crônica eu tinha lançado em 2017, também livro. E aí eu resumi essa crônica e comecei a constituir um caderno sem muita pretensão. Eu tinha um objeto inicial, que era uma história em quadrinho, e aí não deu certo a utilização dessa história em quadrinho, e junto a essa história em quadrinho eu queria aumentar isso. Aí eu constituí a crônica, fiz a organização da crônica, aí coloquei. E aí quando a história em quadrinho não foi possível, eu fiquei só com a crônica. Eu disse, e agora o que é que eu vou fazer? E aí eu fui provocado a escrever um conto. Eu não sabia nem o que era conto, assim, para escrita. Eu tinha lido, mas não sabia nem a mecânica de fazer a escrita, né? Tem uma caracterização, toda essa organização, né? E aí eu comecei a ler, esqueci o trabalho, fui ler sobre conto, o que era, como era, a coisa técnica, como é que faz, como é que não faz. Fui ler exemplos, li alguns outros contos de terror, saí para vários temas para poder entender como é que funcionaria isso. Um ambiente de pesquisa, o ambiente de coleta de dados do trabalho, da dissertação, de tudo, foi um ambiente lá do sítio Santo Antônio de Arajara, onde eu realizo junto com o mestre Chico Ceará lá um evento chamado Terreirada no Cariri. E a partir disso eu comecei a olhar para esses lugares lá. E aí me veio a crônica, fala desse evento. Aí eu disse, por que não escrever um conto sobre esse evento também, né? E aí eu comecei a desenhar esse conto. Desenhar mesmo assim, rabiscar, né? Entender como é que ele seria. E aí eu comecei a fazer esse desenho, e aí eu comecei a escrever. Depois desse desenho, dessa memorização, qual o caminho, dos elementos de um conto, eu disse, não, então vou ensaiar aqui essa escrita. Aí comecei a ensaiar essa escrita. E aí consegui fazer uma escrita. E aí dentro dessa escrita veio essa preocupação sim de trazer elementos que pudessem transversalizar o currículo, porque já era uma preocupação inicial aqui. É tanto que o meu projeto de doutorado inicialmente era justamente ver como é que a capoeira transversalizava esse currículo, só que é muito amplo a discussão. E aí eu percebi que eu não dou conta, né? E quando eu ia para as entrevistas, as pessoas diziam, mas tu vai dar conta disso? É um desejo, né? Aí eu percebi que isso era... Não é que seja impossível, mas que o tempo de uma pesquisa não daria conta para isso. Mas a ideia era transversalizar, sim, o currículo e que as pessoas, ao lerem esse material, eles pudessem, dentro das suas disciplinas, trazer elementos da capoeira ou do cotidiano e ensinar. Por isso que é a arte de educar gingando, né? Porque como é que a capoeira vai para a educação. Aí eu fiz o conto, não seguro dele, eu mandei para um monte de gente aí
o pessoal da língua portuguesa que já escreve, que já tem uma crítica mais acirrada com essas coisas aí. Ó, lê isso aí e me diz só uma coisa, é ou não é um conto? Eu só quero saber isso. Eu quero saber se tá bom ou tá ruim, mas eu quero saber primeiramente isso. Aí eu mandei para algumas pessoas, a minha companheira também mandou para alguns colegas dela são, realmente é um conto. Aí agora vamos à segunda parte. Esse conto tá bom ou tá ruim? Aí eu falei, não, tá bom, tá excelente, tá assim, tá assim. Aí começou a falar e teve muitas respostas positivas quanto à escrita. E aí a partir disso eu comecei a, obviamente, fazer a limpeza, né? Melhorar alguma coisinha ali, regência, enfim, essa coisa mais formal da língua portuguesa. E trazer alguns elementos que eu achei que poderia também melhorar, contribuir para o conto. Tendo a crônica e o conto, aí eu vou no segundo passo, é agora, né? Aí vai a pesquisa sobre cadernos educativos, essa imersão, né, essa estado da arte, para saber o que as pessoas que produzem materiais educativos fazem, né? Não no sentido de copiá-las, mas entender como é que é o mecanismo que eles fazem para poder constituir um caderno educativo. E aí eu fui fazer isso. E o tempo rolando, e o orientador disse, cadê o material? Eu disse, vai já. Calma. Você está demorando demais, isso é uma matéria educativa, senão tenha calma, vai já. Aí, como eu não queria entregar algo só por entregar, eu disse, não, eu tenho que fazer uma coisa que realmente tenha força, né? Até porque é o meu trabalho e é o que está me movendo a fazer, né? Então como é que eu vou me dedicar 2 anos escrevendo uma dissertação, pesquisando, aí no final vou fazer um material educativo de qualquer jeito, né? Eu disse, não posso fazer isso. Me recuso, eu vou entregar atrasado, mas eu vou me recusar a fazer. Se assim eu fiz. Comprei uma certa briga no departamento, você vai esperar um pouco aí. E assim eu fiz, e isso era para me ter entregue em dezembro, eu entreguei em março. E aí, tendo esse conto e a crônica, comecei a fazer as sequências didáticas, né? Obviamente, com a ajuda da minha companheira, a gente começou a pensar, ela produziu umas coisas, questionar, e ficamos muito tempo nesse bate e volta e tentando organizar isso, até que chegou um formato. Tendo a sequência didática, as perguntas geradoras, eu ainda achei pouco. Eu disse, não, tá, eu quero mais. Aí o que seria mais? Aí eu fui pro glossário de termos. Assim, quem vai ler, ao final de cada texto vai ter um glossário de termos para que ela possa entender as palavras lá que não entende. Por quê? Porque no meu dia a dia, enquanto sala de aula, o que mais os alunos perguntam é assim, professor, o que significa essa palavra? Né? O que significa isso? Eu disse, não, vai ter que ter um glossário de termos. Assim eu fiz. Para cada texto, a crônica do glossário, o conto glossário. Aí não satisfeito, assim, mas esse material ele vai ser para qual faixa etária? Aí fiquei essa pergunta, é fundamental, médio, o que é? Eu disse, eu quero para tudo, né? A pretensão. Eu quero que atenda ambas as questões, né? Aí eu disse, para poder ficar mais lúdico, eu vou propor um caça-palavras. Aí lá vai eu atrás de caça-palavras. Aí propôs e trouxe caça-palavras relacionadas ao conto e à crônica, né? Tiradas as palavras do glossário. Então, você lê, tem um glossário e tem um jogo para memorizar. Aí quando eu fui perceber, eu estou fazendo todo um processo educativo de forma bem lúdica, né? Aí, ok. E não contente com isso, eu fui atrás do dicionário do Ney Lopes para poder fazer um glossário de termos africanos e afrodescendentes que a gente usa no dia a dia. Porque era importante também localizar essas palavras que a gente fala e não sabe onde é. Por exemplo, lá no Cariri fala-se muito na fubuia. E fubuia lá é cachaça que não presta, né? Ah, o cara é bebedor de fubuia, aquele cachaceiro que só toma a pior cachaça que existe.
E quando a gente vai ver a significação no dicionário, é justamente cana que não madurou, que é justamente a cachaça que não presta. Que à época da escravização, os senhores davam para os escravizados para as festas dele. Tá aí a cachaça para vocês se divertirem, né? Era justamente essa cana que não madurou. Então era o expurgo era dado aos pobres, né? Eram os restos. Como acontece hoje na contemporaneidade, o resto de comida a gente dá para o povo pobre, né? E é interessante a gente ficar visualizando essas coisas, né? Mudam os objetos, mas a prática é a mesma, né? Percebe como a coisa vai e volta e está sempre no atual, né? E aí, não contente, eu fiz isso. E aí, quando eu fui ver, o material estava com 60 e tantas páginas, né? Acho que era 60 e alguma coisa. Deixa eu só conferir aqui. Eu tinha pedido a um aluno aqui de Fortaleza para fazer a ilustração da crônica. Eu usei as mesmas ilustrações dele e pedi um artista lá do Cariri, o Ricardo Campos, para fazer a ilustração para mim do conto. E ele fez com muito empenho, assim, com muito carinho mesmo, né? Que ele ficou fantástico. Essa imagem que ele fez aqui desse casal de velhos, né? Que é a Maria Mezinheira no conto e o ancião, né? Para nós o griot. É de uma força assim enorme, sabe? E a história amarra isso com... Aqui é o momento que eles estão plantando as árvores. O momento do conto que eles estão plantando as árvores. E aí eles estão na madrugada, a Maria vai preparar o solo, faz uma oração antes, é o momento de reclusão deles, para onde eles estão fazendo a ligação com o cosmos, né? com as divindades. E aí tem toda essa ligação que ele fez, né? Ele entendeu completamente o sentido e trouxe essa... Eles, você olha para eles assim, você imagina aqui uma série de coisas, né? Uma viagem ancestral deles, né? Retornando, porque eles estão fugindo de uma fazenda e vão para o quilombo, né? Que eu vou chamar de quilombo. E aí nesse quilombo eles vão fundar um lugar que chama Solzinho. E existe esse lugar lá, Solzinho. E essas árvores existem. São 2 ipês. Só que eu faço essa alusão ao ipê porque lá no Cariri o ipê é comum. Mas na verdade ele está falando aqui de baobás, né? Nas entrelinhas são baobás. Mas o texto diz ipê. Por quê? Porque quem lê lá ou em qualquer lugar, o ipê está mais próximo. Mas o sentido da árvore, da relação da árvore com o ancestral, é o sentido do baobá. Então a pessoa vai entender quando escutar alguma coisa sobre baobá, ela vai fazer a associação direta. Então é uma forma que a capoeira tem de ensinar, de trazer esses elementos, né? Se não fosse a capoeira, eu não estaria falando sobre isso, né? Então, se a capoeira me despertou a olhar para isso, trazer essas questões, eu acredito que a partir disso, qualquer professor possa despertar também, e professor, essas questões.